A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para um lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar que hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar que hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Bom, boa noite para você. Estamos começando mais um programa de diálogo, o nosso 5º programa. Seja muito bem-vindo. E para esta noite, nós vamos estar falando sobre um tema muito gostoso, falando sobre evangelismo.
E para esta noite eu tenho aqui meus convidados aqui, e eu quero agradecer aqui, começando de lá para cá, o nosso querido Daniel que faz parte da equipe aqui também, mas hoje está aí como participante. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso 5º programa falando sobre evangelismo. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu que sempre fiz parte dessa equipe e hoje estou aqui. E era um sonho, né? Um desejo meu e hoje foi realizado. Muito bem. Nosso querido Elivaldo, né? Que é mais conhecido como Boy, está aqui novamente, já participou conosco e seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogo. Eu aqui agradeço a presença aqui com vocês aqui na Fundação Bradesco, da igreja aqui desse bairro e quero dizer, como adventista, eu me sinto muito honrado de fazer parte do evangelismo aqui. Amém, muito bem. E eu quero também aqui agradecer a presença de Samuel. Samuel pode pegar o microfone. Muito bem, seja muito bem-vindo. Primeiro programa, é um programa especial, né? Feito apenas para um público específico e um público que nós temos que alcançar, que é os nossos queridos internautas. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar com vocês aqui essa noite. Quero contribuir com aqueles que estão nos assistindo, né? E boa noite a eles também, que nós possamos realmente ter uma noite bem interessante em termos de conhecimento evangelístico. Muito bem. E nessa noite nós temos também um outro convidado. E esse convidado, ele está lá de Recife. É o meu caro amigo, pastor Otávio Barreto. Otávio, você já está aí? Deixa eu ver se minha equipe já coloca ele aqui. Muito bem. Vamos lá, meu jovem. Isso aí está. Otávio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogo, meu jovem. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Hoje, então, nós vamos estar falando sobre esse tema evangelismo. E para começar, eu gostaria de pedir aqui ao meu querido amigo Daniel Ribeiro, que possa começar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui, Senhor, te agradecemos pela vida. Também pedimos uma bênção especial, Senhor, sobre a tua obra evangélica, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos abençoe. Fique agora, Senhor, com cada coração representado na face dessa terra, e que esse programa possa chegar aos seus corações e que o Espírito Santo possa trabalhar. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Por favor, minha equipe aí, pode baixar um pouquinho aí o volume das caixas para não dar essa microfonia. Muito bem, então o tema de hoje, vamos falando sobre evangelismo. E esse tema é um tema que hoje, mais do que nunca, a igreja está enfrentando esse grande desafio. Não é? Quanto mais que aumenta, quanto mais tempo passa, não é? Maior são os desafios, né? E nós temos aqui um vídeo que eu gostaria, deixa eu ver aqui se está na hora dele aqui. Muito bem, nós vamos assistir um vídeo agora. É um vídeo muito conhecido, um videozinho curto, mas vem falando dessa questão da missão que Cristo confiou à igreja e a cada um de nós. Muito bem, nossa equipe vai colocar aí agora o vídeo para nós. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram.
Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Muito bem. Então, acabamos de ver esse vídeo falando aí sobre a missão que Cristo nos confiou. Eu quero aqui mandar aqui, aliás, trazer você algumas ferramentas para que você possa participar conosco, tá bom? Você que está aí assistindo conosco pela internet, você pode interagir conosco através do nosso, vamos colocar aí o nosso primeiro Twitter, que é @7diálogo. Então, se tiver alguma pergunta, tiver alguma participação, mande para nós aí a sua participação pelo Twitter. Mas também você pode mandar aí pelo nosso Facebook, que é facebook.com/7diálogo. E você também tem aí o nosso chat. Você entra com a sua conta da sua rede social, tá certo? Ou se não, como convidado, você entra no chat aí e fale com a nossa equipe, tá bom? E você pode mandar sua pergunta, você pode aí mandar aí o seu abraço, tá bom? E também nós temos aí a hashtag aí, que você pode estar, todo comentário que você fizer, use a nossa hashtag, que é Programa 7 Diálogo. E eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que já estão assistindo. Quero mandar um abraço para o Vanderberg, que estudamos ali junto ali no IAN, um abraço para você. Um abraço também para o Ener também, que estudamos ali no IAN, ali fomos contemporâneos. Quero mandar um abraço também para a Rízia, para Victor Damasceno, para Kércia Pereira, que ela disse que está assistindo e tem pessoas que ela conhece aqui na cidade de Irecê. Um abraço para você também, Kércia. Também quero mandar um abraço para o Sebastião e para Raulênia. Muito bem, vocês que estão conosco, então, o tema de hoje é evangelismo. E eu quero começar, então, dirigindo aqui ao nosso querido Daniel. Daniel, é a questão do evangelismo. Nós vimos esse vídeo aí. Mas para você, o que consiste a palavra evangelismo? Quando fala evangelismo, o que é que vem na sua mente, no seu coração? Eu, como jovem adventista e fruto também do evangelismo, como este aqui, né, tido pela internet, eu passei por alguns momentos difíceis e consistiu que o evangelismo alcançou de uma forma onde eu não tinha mais esperança. E entrou na minha vida como um desafio e missão. O evangelismo se chama missão, trabalhar. Você trabalhando pelos outros, pelo ser humano, amando os outros como você se ama, com certeza, essa é a base, né, do evangelismo com sucesso. Missão com amor. E você, quando você estava fora da igreja, qual foi o programa que você participou que reavivou a sua fé e você voltou para a igreja? Detalhe importante, né? Quando eu estava fora da igreja, algumas pessoas me cercavam, né? Me ajudaram bastante, mas o toque final do Espírito Santo, a moldagem final do Espírito Santo foi dada num programa, outro programa, né, que é a Conferência Profética, conhecida por todos, e lá eu tomei minha decisão de voltar de novo aos pés do Senhor. Amém, Deus seja louvado. Então, nós estivemos ali fazendo a conferência e você participou e graças a Deus está aqui agora, né? Eu quero falar um pouquinho agora com o nosso querido Rivaldo. Nós estivemos domingo passado, né? Ali em Lapão, e aniversário de 17 anos. E eu fiquei feliz ali ao ver, sabe, toda a história. Eu gosto muito de história, e você também gosta, que eu sei. E eu pergunto para você o seguinte: aquele evangelismo ali, ao você estar ali domingo, qual foi o sentimento seu ao ver pessoas que você evangelizou há 17 anos atrás? Claro, com todas as pessoas que fizeram parte, mas qual o sentimento no seu coração? Quanto vale, né, a pena você praticar o evangelismo? Olha, pastor Marcelo, eu fiquei durante 12 anos, tirei tudo da minha vida, tinha um bom trabalho, devia estar continuando estudando, mas resolvi ir para um lugar menor, que iria ser, era Lapão, e ficar ali o tempo todo.
E eu vi que depois do evangelismo feito, tinha que ter aquele negócio de conservação. Senão as pessoas sairiam da igreja. E eu continuei lá, 6 meses o irmão Lorival ficou, depois foi embora. E eu disse, eu não vou deixar acabar isso. Eu vou continuar aqui no Lapão. E nós continuamos diretamente em Lapão 8 anos. Olha que bênção. E acabei fazendo uma casa 15 quilômetros de Lapão, depois numa fazenda. E lá eu continuei com o evangelismo. Lapão e Lajeado. E além de Lapão, teve já a igreja de Lajeado, que nós também ficamos ali. E o que eu acho a coisa mais interessante é que quando você lança a mensagem, ela não cai em ouvido moucos. Alguém vai ouvir. E eu lembro que nós fizemos em Lapão uma escola sabatina campal, um lugar chamado Patos de Lapão. E lá tinha um senhor que era dono da casa, que concedeu o terreno para a gente fazer, chama Manuel Matos. Sim. E não tinha como agradecer a ele, eu tinha um livro, Caminho a Cristo, e dediquei a ele, falando algumas coisas assim no livro, e dei para ele, e fui embora. Ele não era adventista, o filho era, mas ele não era. E ele então leu o livro. E depois de uns 10 anos, 11 anos depois, eu encontro ele numa determinada igreja, agora batizado, e com o livrinho já surrado, velho, e me diz, apresenta o livro, diz, olha, está vendo esse livro aqui? Hoje eu sou batizado porque você me deu esse livro um dia lá na roça. Olha que E bênção. hoje eu sou batizado nessa igreja. Olha aí. Então, na sua fala, eu percebi alguns passos importantes para o evangelismo. Primeiro que qualquer um pode fazer evangelismo. Mas quando é feita uma conferência, um evangelismo público, há necessidade do evangelismo continuar. E o que você falou é a conservação. A conservação para esses membros, eles não só continuarem firmes na igreja, mas se tornar discípulos. Né? E com certeza, eu tenho que, desse trabalho que você fez de 8 anos, tem pessoas hoje que são líderes da igreja, tem pessoas que são evangelistas hoje. Né? E Deus seja louvado por isso. Um outro ponto importante que eu achei interessante na sua fala foi a questão do livro. Então, ou seja, através de um livro, aí nós temos a comportagem, também é um meio de evangelizar. Né? E Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de chamar aqui agora o meu querido amigo aí, pastor Otávio Barreto, a minha equipe vai estar colocando aí. Muito bem, Otávio. Histórias bonitas aqui, né? Daniel, muito bonitas. Daniel, ele participou de uma conferência que nós realizamos e ele se batizou. E hoje ele é, inclusive, ancião aqui da Igreja Central do nosso distrito. E o nosso querido Erivaldo aqui, que tem uma história muito bonita também de evangelismo. Querido, é o seguinte, nós fazemos ali, junto ali daquela classe ali no IAN, de mestrado, e nós estamos estudando sobre evangelismo. Linkando aqui com a fala do nosso querido Erivaldo, o professor Érico Xavier colocou lá alguns tipos de evangelismo, né? Você lembra quanto que era a relação dele ali? Olha, é uma relação infinita. Existem várias formas de você fazer o evangelismo. A gente usando os dons, a gente pode alcançar pessoas para Jesus de diferentes formas. Acredito que limitar o evangelismo a um tipo apenas de trabalho é limitar o trabalho do Espírito Santo. Isso a gente não pode fazer. Então, temos o evangelismo público, que é muito conhecido, este aí, como você faz, pastor, nas conferências proféticas. Nós temos o evangelismo web, temos aquele trabalho de evangelismo pessoal, que é o porta a porta, é na casa, dando estudo bíblico. Mas não podemos esquecer também evangelismos como o da caridade, onde as pessoas se formam em grupos e vão ali dar cestas básicas, dar café da manhã, ceia às pessoas, enfim, é uma infinidade de tipos de evangelismo. Ali eu me lembro ali que tinha 70, a lista, o professor colocou lá pra gente, 70 tipos que ele numerou, mas como o pastor falou, é infinito. E um dos projetos que os colegas apresentou, muito interessante, por exemplo, Elivaldo, um projeto para evangelizar os surfistas, em que inclusive Salvador, inclusive amigos nossos que se formou com a gente, né, Otávio? O Ismael, encontrei com ele no IAN agora lá, e a gente deu ali boas risadas, e o interessante é que ele está seguindo lá, e o evangelismo está funcionando. Né? Então, evangelismo para alcançar os esportes radicais, como skatistas, né? E também
como ele falou, o evangelismo para alcançar os pobres. Então tem aí a ADRA, tem a asa da igreja, né? Então, Samuel, para você, qual é os passos que a gente pode seguir para realizar um evangelismo com eficiência? Bom, há algumas coisas que na realidade são indispensáveis para se fazer um evangelismo de sucesso. Primeira coisa eu gostaria de lembrar aqui, que o evangelismo é um trabalho para toda a igreja, mas especialmente para os jovens. Exatamente. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele, sendo Deus, poderia fazer isso em qualquer fase, vamos dizer, representando aqui como um ser humano, em qualquer fase da vida dele. Mas ele começou como jovem e terminou como jovem o trabalho dele. E chamou uma equipe de jovens descomprometidos, jovens solteiros. Lembre-se que os discípulos eram solteiros, trabalhavam com seus pais. E estes jovens foram instruídos, foram ensinados na prática e teoricamente para fazer o trabalho. Eu, como os outros falaram aqui, um pouquinho da sua experiência, como Deus os alcançou, e eu fui alcançado pelos jovens. Olha só. Fui alcançado pelos jovens, na época em que conheci os jovens da igreja de Jardim Arpoador, em São Paulo, eu já estava há algum tempo procurando a igreja, procurando um meio de conhecer melhor a Deus. E quando eu conheci a igreja adventista, e especialmente meus olhos focaram os jovens, e eu vi algo que realmente foi assim encantador, foi bastante atrativo para mim. Então, é tanto que o Senhor, ele exorta os jovens dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Todas as empresas e os projetos humanos, eles focam divulgar o seu trabalho, as suas metas através dos jovens. E Deus também não é diferente. Isso, aliás, o mundo copia melhor do que nós devíamos copiar o trabalho com os jovens. Por quê? É lógico que o evangelho não é só o jovem que deve pregar. Mas olha, quando um jovem, é impressionante quando você vê um jovem que tem a coragem, que se dispõe para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para ser diferente do mundo, e encara isso na faculdade, encara isso como nós falamos aí dos esportes, ele ser um jovem esportista, né? Um atleta, e ele ser um cristão e assumir isso diante da sociedade com coragem e com exemplo. Isso realmente é um poder extraordinário, uma influência realmente poderosa. Olha, o pastor Otávio falou a questão dos dons, né? E a gente vê hoje que a diversidade da sociedade é muito grande. Por exemplo, você falou de São Paulo, né? Minha querida cidade natal. Então, ou seja, nos grandes centros há uma diversidade, vamos colocar aqui nesse termo aqui, uma diversidade de tribos, de pessoas que vivem de determinada forma diferente. E quanto mais tempo passa, mais essa diversidade aumenta. E a dificuldade de evangelizar essas pessoas aumenta. Por exemplo, os ciganos. Qual é o projeto que existe para alcançar os ciganos? Bom, eu não tenho notícia nenhuma, né? Eu tenho até uma amiga, e amiga também do Otávio, que é a Gitana, que é a esposa do pastor Merig. Ela com certeza faz algo para alcançar essas pessoas, né? Então, ou seja, esses desafios exigem cada vez mais um evangelismo bem preparado. Deixa eu perguntar aqui para Elivaldo. Elivaldo, você que tem bastante experiência, esses passos, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, porque é muito amplo, mas vamos colocar aqui, por exemplo, um melhor evangelismo que você vê que tem mais êxito em alcançar uma pessoa que mora, por exemplo, em uma cidade como Irecê, por exemplo.
Porque não é uma cidade tão grande, mas também é uma cidade que tem os seus desafios. A coisa mais importante, acho que no evangelismo, é a questão da amizade. Ninguém ganha inimigo. Então, quando você faz uma amizade sadia, sincera, na sua escola, no seu trabalho, no esporte, aonde você estiver. Não precisa ser, muitas vezes, um evangelismo, não precisa ser um evangelismo de massa, tipo aquele de Billy Graham, que ganha 3.000 almas, 5.000 almas de uma vez. Não. Começa de um a um. Começa com seu vizinho, com seu irmão, com seu amigo, com seu professor. Agora eu estou trabalhando com um amigo, e eu quero mandar um abraço para ele, o Arlen Sóstenes. Ele é cabeleireiro. E já dei uma Bíblia para ele e um livro para ele. Olha aí. Ele já está com isso na mão. Quero dar um abraço, ele está em Gabriel. O pessoal de Gabriel, dona Alveci, que me fez um beijo gostoso. Deus abençoe você, Etienne, todo mundo. Então é o seguinte, a primeira vez que fui na casa dela, disse, eu vou estar orando por você. Ela está com problema, vou orar por você. E ela acreditou na minha oração e disse que chegou lá na outra semana, ela disse, já estou muito bem. Quer dizer, isso também é uma forma de evangelizar, de amizade. Eu costumo falar de Jesus para as pessoas, para meus amigos. Eu faço uma amizade e naquela amizade sincera eu começo a falar de Cristo para ele. Eu vou falar de doutrina para ele? Não, vou falar de Cristo. E depois que ele aprender de Cristo, ele vai aprender de doutrinas, ele vai aprender de igreja, aprender de evangelismo. Era assim que Jesus misturava com as pessoas. Se você vê essa passagem de Jesus aqui na terra, você vai ver que ele fazia amizade com quem? Com Marta, Lázaro e Maria. Se você olha todos os evangelhos ali, você está vendo que Jesus está sempre na casa daquelas 3 pessoas. E ali ele almoçava, e ele tomava suas refeições, e dormia ali, e tinha essas amizades. Era amigo de Lázaro. Quando o amigo morre, ele vai lá para despertar, para ressuscitar. Por quê? Ele queria a salvação de Lázaro, ele queria conhecimento de Lázaro e de Maria. Então é isso, você faz amizade. Você vê Jesus em todos os lugares. Lá no poço, no capítulo 4 de João, você vê ele com aquela mulher lá, no poço, ele fazendo amizade com aquela mulher. E é assim que você faz. Não adianta, você não vai ganhar inimigos, você só vai ganhar amigos. Não adianta você entrar em discórdia, de falar disso, daquilo, não. Fala do amor de Cristo. E essas pessoas vão vir para você. Essa é uma forma que eu uso para evangelizar. Aprendi assim. Então, ou seja, o evangelismo mais eficiente é o da amizade. Para mim é o eficiente que ganha amizade. Exatamente. E Daniel, falando sobre essa questão, ele falou bastante aí a questão do evangelismo da amizade e comparou com Jesus. E aí eu emendo a próxima pergunta, que é sobre o chamado. Qual é o chamado que Jesus fez para os discípulos e faz para nós? Qual é o chamado que ele simples o chamado dele? Como é que ele fez? O Senhor, ele quando chamou os seus discípulos, né? Ele usou uma simples palavra: segue-me. Pastor, e o interessante é que essas palavras de Cristo ainda ecoam com muita força. E aqui está a prova prática disso aqui. Muitas pessoas, até na nossa igreja, não sabem. Mas o projeto da igreja do bairro São Francisco, no seu início, o Espírito Santo plantou isso no coração de Samuel e de Kátia. O Espírito Santo plantou o segue-me. E Samuel falou, eis-me aqui, porque era um desejo de Kátia. E hoje a igreja funciona lá, e eu sou um fruto do chamado do Espírito Santo que o Senhor fez a Samuel. Então, e a olha Kátia. só, né? Samuel, então, Kátia sentiu o chamado de Jesus para ir para o bairro São Francisco e começar um trabalho. E hoje você está aqui participando do programa e fruto desse segue-me. Deus seja louvado. E um detalhe, para a gente deixar bem claro. O evangelismo começa quando o ser humano deixa o Senhor trabalhar. Boy falou algo importantíssimo aqui, além da amizade. Você não consegue inimigo, mas se Boy não deixasse a amizade ser sincera, o Espírito Santo trabalhando ao mesmo tempo, não teria evangelismo. Porque o Espírito Santo é quem convence, você é apenas instrumento. Infelizmente, alguns seres humanos esquecem, às vezes, que a obra não é dele, e sim do Espírito Santo. Ele é instrumento. E quando o chamado é feito, filho, segue-me, e as palavras de Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aí sim, o trabalho será bem feito. Muito bem. Pastor, você
ouviu aí as participações, e o que você poderia acrescentar com respeito a esse chamado, né? Qual é o chamado que Deus, assim, Jesus, né, faz tão simples, né, o chamado dele? Pastor, eu estou aqui impressionado com o amor que esses 3 irmãos têm pelo evangelismo. Não é à toa que a Bahia cresce a todo vapor e novos campos vão surgindo aí. Deus seja louvado por isso. A questão do chamado, o que eu poderia dizer é que o chamado é único para cada um de nós. Cada pessoa, cada crente, cada adventista tem um chamado. Volta a usar o exemplo dos dons. Nem todos possuem os mesmos dons, mas todos possuem um chamado. Chamado para se envolver com a missão, o chamado para atrair pessoas a Jesus, usando o que elas têm de melhor, e o resultado é certo. Deixe-me contar rapidamente uma experiência. Ontem eu estava em uma das nossas igrejas pregando, no culto de quarta-feira, e ali estavam sentadas 2 jovens. A Regina, que eu tive a alegria de batizá-la há 2 anos atrás, e a Jo, que a Regina levou a Cristo nesse batismo da primavera. 2 jovens adultas já, praticamente, e eu fiquei impressionado, eu fiquei em estado de êxtase quando eu vi a alegria da Regina ao fazer o apelo à sua amiga e vê-la decidindo por Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Você usar os seus dons para levar outras pessoas a Cristo. Isso é o cumprimento do nosso chamado. Amém. Jesus simplesmente disse: segue-me. E o interessante é que na experiência que Mateus relata, né, aqui olha só, capítulo 4 de Mateus, vocês podem acompanhar comigo, versículo 18 até o 22, aqui relata algumas coisas interessantes aqui sobre esse chamado de pregar o evangelho, né? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Queridos, esse chamado aqui é um chamado profético. Para a igreja hoje, você vê algum irmão, algum jovem hoje, largando tudo, largando faculdade, largando emprego, largando família, e ir fazer o trabalho de Deus? Não vê. Tem alguns, por exemplo, comportores, que aí de fato mesmo, eles largam tudo para viver a obra. Mas comportor que eu estou falando, não é o comportor estudante, não. É o comportor mesmo, é o efetivo, que vai viver o resto da vida. E outros também, por exemplo, o pastor, né, que ele larga os sonhos, porque tem muitos pastores que tinham sonhos, e estavam até já realizando alguns sonhos, por exemplo. Né? Por exemplo, eu lembrei, falando de comportagem aqui, lembrei de Márcio Cizeschi. Márcio Cizeschi era gerente de banco, tinha uma carreira, e ele largou tudo para poder viver a missão que Deus chamou ele. E assim todos nós. Agora, esse chamado, como ele falou, é para todos. E esse chamado aqui, Jesus fez para 12. Mas na verdade não foi só os 12. Tem os 70, né, que Lucas relata, que saíram de 2 em 2 e tal, e muitos outros. Agora, nos nossos dias, né, a última profecia se cumprir, muitas pessoas estão aí com medo do ebola, né? Dizendo, ebola, o cumprimento profético e tal, aí vem um terremoto, aí vem a questão, né, das guerras, terrorismo e tal, as pessoas, olha aí o cumprimento profético e tal, mas não é esse cumprimentos proféticos, essas coisas que vai desencadear a volta de Jesus.
Elivaldo querendo falar aí? Achei interessante. Diga aí, meu jovem. Você falou sobre o ebola, e quando acontece essas doenças, aparecerem esses vírus, as pessoas se voltam mais para Deus e ficam preocupadas. Eu vi uma reportagem de um enfermeiro que pegou ebola e eles fizeram lá um projeto e curaram aquele vírus. E a coisa que eu achei mais linda dele, ele acho que é britânico, depois de curado, ele disse, eu vou voltar lá de novo. Olha aí. É muito amor. Alguém estava quase como Rapaz. morto, alguém inventa o remédio lá, dá para ele, e ele disse, depois que ele sara, ele disse, eu vou voltar de novo lá. Ou para ajudar, ou para pregar. Eu achei fantástico aquilo, sabe? Acho que é um enfermeiro, um loirinho britânico, não sei o nome dele agora, mas o bonito é isso, ele volta, deixa as redes e vai de novo pescar, vai curar, vai anunciar a palavra. Quando você fala aos jovens hoje, eu fico muito preocupado com a questão dos jovens e de todo mundo dentro da igreja, de todas as igrejas, quando diz assim, deixa as redes e volta para o evangelismo. As pessoas hoje, nesse mundo pós-moderno, estão muito preocupadas com a questão do exterior, né? Eles querem saber o melhor carro, a melhor casa, a moça mais bonita, esse monte de coisa. Isso é muito importante, mas o mais importante é estar ligado às coisas espirituais. E eu estou vendo que isso está passando e a juventude está interagindo com televisão, internet, muitas coisas, envolvendo muitas coisas, esquecendo a principal, que é estar perto de Jesus Cristo. Então, falando com esse cumprimento profético, diz lá Mateus 24:14. É a última coisa. É isso que vai fazer com que o decreto dominical saia, a sacudidura fique mais forte. É isso que vai desencadear os eventos finais. É a igreja, como o vídeo que nós vimos, saindo para pregar, para fazer o trabalho do Senhor. Né? E eu quero colocar agora um pequeno vídeo, né, que vai nos mostrar justamente essa questão do cumprimento profético. Muito bem, coloca o vídeo aí para nós. Muito bem, então acabamos de ver aí, né? É justamente a igreja saindo para pregar o evangelho. E quando isso acontecer, as últimas profecias vão se cumprir, né? Samuel, qual é assim a necessidade hoje para que a igreja possa realmente sair e pregar o evangelho? O que precisa acontecer no seio da igreja, no meio da igreja, para que o evangelismo possa fluir, não de um ou dois ou três, mas de toda a igreja? Olha, eu tenho estado muito preocupado com a falta de conhecimento. É impossível a gente poder convencer ou levar uma prova assim convincente quando você não conhece. Esse conhecimento diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, e o conhecimento prático do convívio com Jesus Cristo. Sem esses dois conhecimentos, que é o mesmo, podemos dizer que é um, nós não temos êxito. Eu tenho estado muito preocupado com os jovens de nossos dias. É certo que não se trata de aqui dizer que o jovem não estuda a Bíblia, não estuda a lição.
não estuda os livros do Espírito de Profecia, porque eu sei que tem jovens que estão aqui que estudam. Aqui mesmo nessa igreja eu pude ver várias vezes um menino, ainda muito pequeno, cada vez que entrava aqui, ele já ajoelhava, fazia a sua oração, uma coisa assim bem rara da gente ver no juvenil, no jovem, no adolescente. Mas eu quero dizer aos jovens que estão nos assistindo e os que estão nos ouvindo, Deus deseja usar cada um de vós no seu trabalho. E é no trabalho de pregar o evangelho do reino a todo mundo para que ele possa retornar. Mas é preciso a gente conhecer o evangelho, conhecer os métodos de Cristo, ter relacionamento com Jesus Cristo para ele nos usar. Muito bem. Então, Daniel, então você vê aí qual a necessidade para que o evangelismo possa realmente cumprir a missão, né? E cumprir a missão é pregar o evangelho a cada tribo, língua, povo e nação. Samuel tocou num detalhe importante, né? Que é do conhecimento, mas também eu trago outro também que é importante, e é você e o Senhor. Infelizmente, nós estamos vivendo o tempo profético de Laodiceia, onde que o Senhor, no capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Diferente do que as pessoas pensam, esse chamado não é para as pessoas que estão aí fora, e sim para as pessoas que conhecem e que professam dizer que conhecem a Deus. Infelizmente, enquanto o Senhor estiver do lado de fora da vida de muitas pessoas, as fogueiras não serão acesas, porque o evangelho não será pregado. Eu trago aqui na lembrança, e de tanto ouvir e estudar sobre ele, John Hans, que foi queimado vivo, né? Cantando, né? Filho de Davi. E quando nós percebermos que o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, ainda está muitas vezes fora das nossas casas, das nossas vidas, o evangelho não será pregado. Também tem que ouvir o chamado do Senhor, né, que é o de convencer e voltar a ser ao primeiro amor. Elivaldo, dá para se arrepender desse chamado que Cristo faz para nós? De maneira nenhuma. Eu me senti assim envergonhado porque eu fui depois de 20 anos eu fui chamado, mas eu queria ser chamado quando criança ainda, para ter aprendido da igreja, não ter feito algumas besteiras ou bobagens que eu já fiz na vida. O chamado de Deus é um chamado, quando você realmente recebe todo o coração, não tem como se arrepender. Pelo contrário, tem que se alegrar. E a minha alegria é estar pregando o evangelho. Eu vivo o evangelho, gosto do evangelho, me identifico como cristão, onde eu chego, me adventista, onde eu estou, não tenho preocupação. Sou cristão e pronto. Não tenho vergonha. Deus seja louvado. Queridos, vocês que estão conosco pela internet, você pode interagir conosco, vocês estão percebendo aqui as participações, mas você, principalmente, pode mandar a sua pergunta. Nós vamos estar colocando sua pergunta aqui no ar e vamos estar respondendo da melhor forma possível. E você pode mandar para o nosso Twitter, @7diálogo, se você tem o Twitter. Se você não tiver o Twitter, você pode mandar pelo Facebook, que é facebook.com/7diálogo. Mande aí a sua participação. E também pelo nosso chat aí. Você pode colocar o seu login e da sua rede social e assim participar conosco. E a nossa hashtag está aí na sua tela. Bom, nós vamos para o intervalo, 1 minuto e já estaremos de volta, ok? O programa Diálogo, o assunto do momento se encontra aqui.
já estamos de volta para a nossa segunda e última bloco, né? Última parte aí do nosso programa de hoje. E eu quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas que estão aqui conosco. Deixa eu abrir aqui. E você que está conosco pode mandar aí o seu recado, tá bom? Deixa eu mandar aqui um abraço para a querida Marlene Arcanjo. Marlene, um abraço para você, que Jesus te abençoe, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo, ok? Quero mandar um abraço para a Ana Clara Moreira também, um abraço para você, um abraço para o Bruno Gaspar, esse é um grande amigo, o Bruno, que mora ali em Serrolândia, um abraço também para Luana Oliveira, para Rebeca Silva, um abraço aí para você, Rebeca, que você possa estar recebendo aí também o Espírito Santo na sua vida. Muito bem, um abraço também para o Weldson Gonçalves, um abraço para Verônica Santana, para a Sara Alves e também para a minha querida Sara, que está lá em Portugal. Sara, um abraço para você, ela participou da conferência profética, assistindo pela internet lá em Portugal, estava fora da igreja e está agora se preparando para voltar. Amém? Deus seja louvado. E também um abraço para a Rose Rosa também, um abraço para você, Rose, um abraço para o pastor Valmir Bento. Valmir, um abraço aí no seu coração, e também um abraço para Sandra Bergamo. Muito bem, estamos aqui com a nossa segunda parte do programa Diálogo, e eu quero agora falar sobre alguns projetos evangelísticos, projetos estes que são extremamente, não vou dizer novos, tem um que já tem 9 anos, vai para o seu 9º ano agora, mas é um projeto muito forte. Né? Inclusive, você falou sobre o público-alvo que trabalha com esse projeto. E eu quero colocar agora esse vídeo aí para que nós possamos aqui dialogar sobre ele. Muito bem? Coloque aí, meu jovem, o próximo vídeo aí que nós vamos estar falando aí. Minhas férias valem muito. Todo ano eu espero por este momento. Por isso, decidi entregar as minhas férias para Jesus. Vou para a Missão Caleb, um programa voluntário onde é desenvolvido ações sociais, comunitárias e espirituais, onde envolvem várias pessoas dispostas ao trabalho. Nossa galera se reúne, fazemos novas amizades e desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Em 2015, nós vamos estar lá. E você? A cada ano surgem novos desafios para cumprir a missão de servir e salvar. A minha geração fez a sua parte. Agora está em suas mãos. Missão Caleb 2015. Faça parte dessa geração. Muito bem, Caleb. Rapaz, Carla de Caleb é uma bênção. Tanto esse projeto, ele pegou tanto, assim, explodiu tanto aqui no Brasil, que é um projeto mundial, né? E eu quero começar aqui falando com o meu amigo Daniel, que é o último Caleb que aconteceu, né? Que a igreja aqui tem participação, você foi o evangelista. Qual foi a experiência para você
ser o evangelista do Caleb, tendo os jovens ali orando, dando estudo bíblico, trabalhando. Fala um pouquinho, Daniel, que foi o Caleb 8.0 e também você já emenda, já dizendo a sua expectativa para o próximo. Como foi gratificante, né? Porque além de você estreitar os laços de amizade, você também vê pessoas recebendo o pão da vida. E o mais gostoso é saber que você foi discípulo e agora está fazendo discípulos. E isso é muito bom. Isso, além de... As pessoas esquecem que quando você trabalha no Caleb em si, você não reaviva as pessoas, não. Você reaviva você. Você percebe que as pessoas se envolvem e melhora a vida delas. Quão bom seria se o Caleb fosse o ano todinho. Porque, rapaz, dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Porque você... Sabe por que dá trabalho? Porque você se locomove, você sai da sua inércia, você está parado e vai se movimentar em prol do amor ao próximo, né? Atrás das pessoas, porque Jesus Cristo pede isso, né? Que amemos ao próximo como nós nos amamos. Deus seu louvado. Sim, diga. Detalhe. E falando já do Caleb 9.0... A sua expectativa. Já digo agora, meus jovens não sabem ainda, mas eu serei o líder do Caleb 9.0 e em nome do Senhor Jesus Cristo abriremos uma igreja no bairro Paraíso para a honra e glória do Senhor. Amém, muito bem. Aí falando já do próximo, que nós vamos trabalhar ali no Paraíso, né? Já temos o evangelista e já temos já o líder, falta só agora a gente revelar os jovens para jogar duro ali. Elivaldo, Caleb, o que esse projeto que surgiu há 8 anos atrás, está indo para o seu nono Caleb, né? 9.0 agora em janeiro. O que esse projeto, você que antes, vamos colocar 17 anos atrás, né? Você trabalhando ali com os irmãos e tal, se tivesse o Caleb ali, o que teria ajudado o Lapão, por exemplo? A igreja seria muito maior, né? Olha, você vê que é uma coisa de Deus. O Caleb surgiu em Campo Formoso. Talvez ninguém saiba, só com outro nome. O irmão falou, o pessoal da Bahia não comprou a ideia na época. Uma pessoa de fora comprou e botou o nome de Caleb. E hoje está no mundo todo. Então, muitas vezes, a gente tem uma coisa nossa, no evangelismo, e não desenvolve. E o negócio pode se tornar mundial. Hoje Caleb é mundial, mas começou aqui a 400 quilômetros, hoje é no mundo todo. Em Campo Formoso. Então é o seguinte, muitas vezes você, como evangelista, não precisa ser Caleb, pode ser outra coisa. Eu fiz para mim, assim, tipo, um projeto Abraão. Eu saí daqui da minha terra, de outras pessoas, minha parentela, e fui para um lugar que eu nem conhecia. Eu conhecia, mas não tinha intimidade com as pessoas lá. E hoje lá tem uma igreja de Lajeado, o quê? Quantos membros? Ali nós temos ali mais ou menos uns 20, porque teve alguns que se mudaram. Mas tem uns 30 membros. Já chegou a ter 40 membros da igreja. Por quê? Porque alguém um dia foi lá e disse, vamos fazer isso. Se dispôs a fazer. Isso é evangelismo. E o Caleb é o evangelismo dos jovens. Quando os jovens, pastor, pega para trabalhar para Deus, é uma coisa fantástica. Porque jovem tem cheiro de jovem, ele gosta. Não jovem tem para ninguém, não tem aceita ninguém, qualquer ele desafio. Quer desafio. O jovem vai para frente, ele não tem vergonha, ele vai fazer casa comunitária, ele vai limpar a praia. As férias dele vai ser dedicada para Deus e para o próximo. E aí estão os 2 mandamentos, o próximo e Deus. E aí ele vai para cima, ele não tem medo. Agora, fala sério. O camarada trocar, por exemplo, a viagem para Disney, para ficar 30 dias no meio de uma roça, batendo em porta de pessoas que até às vezes é mal educado, né? Passando às vezes, precisando lá ele mesmo se virar para comer alguma coisa, mas quanto vale a pena? Olha quantos jovens nós temos hoje que são outra coisa, né? Samuel, para você que você gosta muito, é nítido a gente, eu que conheço você um pouquinho e todas as pessoas que te conhecem sabem de que de todas as áreas da igreja, uma área que você gosta de trabalhar, que você se sente assim preocupado até os jovens. Qual é a necessidade dos jovens? Porque olha só, nós estamos com o desafio no Caleb 9.0 de aumentar, né? Mas ainda tem muitos jovens que ainda não fizeram o Caleb. Então, para você, qual o seu apelo para esses jovens se envolver nesse projeto? Bom, primeiro eu quero dizer aos jovens, se há uma coisa que me emociona, que toca o meu emocional, é ver o jovem trabalhando para Deus.
Olha, pastor, eu acho lindo um pastor que sabe que tem uma oratória realmente poderosa, com muito conhecimento, muito inspirado. Eu acho maravilhoso, acho lindo. As programações da igreja, especialmente as programações, as festas que nós temos, a festa do batismo, a festa do lava-pés, da ceia, são momentos assim memoráveis, maravilhosos, que eu gosto realmente, tenho um prazer extraordinário de participar. Agora, nada me toca no coração com tanta satisfação e prazer e uma alegria indescritível é ver o jovem trabalhando para Deus. Eu quero dizer para vocês, nós tivemos, em alguns anos, não faz muito tempo, o Caleb realizando um trabalho no Angical. É um povoado que fica não muito longe daqui, uns 15 quilômetros, 18 quilômetros. E alguns pensam que o Caleb do Angical ele não deu resultado. Mas engana-se quem pensa isso. Nós tivemos uma das maiores vitórias que se pode ter na vida do jovem ali no Caleb do Angical. Estava lá nesse Caleb um jovem daqui, da região, que estava morando em São Paulo, estudando no IAE, na época o IAE, que hoje é uma das unidades do UNASP, e esse jovem estava numa situação espiritual muito caída, envolvido com alguns outros também que estavam mal, e eles foram para lá, e eu não vi com bons olhos, mas a gente enxerga só o que a gente pode ver, o físico, mas Deus conhece o que está por dentro do físico, que é o coração. Nós temos dali hoje um resultado, um grande resultado, que é o Wendel. O Wendel foi um fruto transformador do Espírito Santo, trabalhando com os jovens, com nossos jovens no Caleb. E hoje o Wendel é um líder de jovem. É um líder e desbravador. Né? Isso é emocionante. A gente vê o jovem sendo transformado pelo poder do Espírito de Deus, onde a gente nunca imaginou. Nós somos ali para pregar o evangelho lá. E quem foi para lá que estava parecendo que estava uma situação pior? Quem estava lá recebendo a mensagem. Então, meus jovens, olha... abracem esse trabalho extraordinário, esta festa divina, este momento maravilhoso que Deus lhe dá a oportunidade de você participar na obra dele, porque você é enriquecido espiritualmente, você se levanta, você se alegra, você tem satisfação, e uma viagem lá para as Disney não vai lhe fazer falta, não. Uma viagem para Salvador, para as cataratas lá do Iguaçu, não vai fazer falta, pode ter certeza que você vai ter dentro do seu coração a maior satisfação da sua vida é participar de um Caleb. Diga, Daniel. Pastor, e ratificando o que o Samuel falou, provando na prática o que acontece. Sabe Pedro? Pedro batizou 3.000 pessoas, mas ai de Pedro sem André. Né? André é tão caladinho na dele. Muitas pessoas não sabem. Eu tomei uma paixão avassaladora grande pelo Clube de Desbravadores. Eu me dedico ao clube. E o meu maior propulsor para isso foi um jovem caído. Que veio, que o Senhor trouxe. O Wendel, né? O Wendel me trouxe. Deus seja louvado. Jovens, olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Jovens, se você entrar para trabalhar para Deus e permitir que o Espírito Santo atue por meio de você, nenhum diabo pode contra ele. Quero convidar aqui agora o pastor Otávio para que ele também fale um pouquinho dessa questão do projeto Caleb e principalmente ali em Pernambuco, que eu sei que Caleb lá também, aliás, no mundo todo, Caleb pega fogo. Pastor, o que você pode falar sobre Caleb aí, meu jovem? Meu pastor, participar do Caleb é uma oportunidade única. Aqui em Recife, o Caleb pega fogo. E eu lembrei aqui de uma história de 2 jovens que decidiram ir a uma missão Caleb um pouco diferente. Essa missão era sem volta. Eles decidiram ir a uma ilha
para pregar o evangelho àquela ilha, as pessoas que viviam ali. Só que só havia uma maneira de entrar ali. Era vendendo-se a si mesmo como escravos. É mesmo? Então, no dia da partida, no porto, no cais, estavam seus familiares, amigos, irmãos da igreja, alguns chorando, outros torcendo para que eles desistissem. Mas já estava tudo certo. Eles já haviam feito o acordo com a ilha e iriam para aquela missão para nunca mais voltar. Quando estavam já a bordo do navio, e o navio pronto para zarpar, um daqueles jovens olhou para sua mãe e perguntou: não seria o cordeiro digno de tamanho sacrifício? Rapaz. Ou seja, não seria Jesus merecedor de uma entrega total? E eles foram para cumprir a missão Caleb deles. A nossa missão Caleb dura 30 dias, 21 dias. É uma missão que tem data para começar e data para terminar. E a pergunta que eu faço a, de repente, um jovem que está assistindo a esse programa é: não seria Jesus digno de tamanho sacrifício, de dedicarmos alguns dias para Ele, para pregarmos o seu evangelho? Pense nisso. Deus seja louvado. Agora a igreja adventista, a divisão sul-americana, fez um chamado para 25 pastores viver uma experiência semelhante ao que ele mencionou aqui, o Otávio. Viver 5 anos na janela 1040. Inclusive, né, Otávio, eu fiquei sabendo que até Josué tá nesse bolo aí, né? Pastor Josué está nesse bolo, né? Pastor Josué já não está no processo, mas temos um pastor bem pertinho da gente aí, ou melhor, de vocês aí na Bahia, sim, que estará indo para esse programa ser missionário. Eu ainda não sei o país, mas é o nosso líder de jovens da Associação Bahia, Yuri pastor Camacho. Yuri, junto com a sua esposa, que é uma fisioterapeuta, a irmã Laís, foram selecionados para passar esses 5 anos em missão em um outro país que ainda não sei qual, Mongólia, mas Mongólia. eles vão lá dedicar a vida a Cristo. É Mongólia, viu? Mongólia. Eu fiquei sabendo que é na Mongólia. Agora, Muito bom. Agora eu vou falar algo para vocês. Essa experiência desses Caleb e um servo de Deus, como pastor, ir para um lugar tão perigoso quanto ali, é quase um chamado só de ida. É quase um chamado só de ida, né? Então, esse projeto que surgiu no coração de jovens, né, se tornou um projeto mundial, né, e Deus seja louvado por isso, né? Nós temos aqui alguns minutos e eu quero me dedicar agora a... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui agora. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mais um projeto fantástico, que inclusive vai acontecer aqui na cidade de Irecê. Então, daqui a 1 minuto nós estaremos de volta, ok? A luz do Evangelho brilha mais intensamente quando brilhamos a luz de Cristo e anunciamos as boas novas em todas as nações. Temos um chamado, uma comissão, um dever. Anunciar o Evangelho para a alegria de todos os povos, para a glória de Deus. Muito bem, já estamos de volta e nós vamos agora falar de mais um projeto. E você que está conosco pela internet, que está aí participando conosco, mande o seu recado para nós, para o nosso Twitter, que vai estar aparecendo aí para você, se você tem um Twitter, @7diálogo, e também na nossa página no Facebook, você pode curti-la e também mandar aí o seu recado. E você pode também falar com a nossa equipe aí na nossa sala de bate-papo, ok? Olha só, hoje nós estamos prestes aí a participar de um grande projeto,
realizado, idealizado e realizado pela divisão sul-americana, né? E eu quero mostrar agora esse vídeo que vai falar sobre esse projeto. Muito bem, pode rodar aí para nós aí a matéria. Com a qualidade de certos... Pastores do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina participaram de um programa que vem preparando evangelistas na América do Sul. Na União Sul-Brasileira, o projeto chamado de Evangelismo Escola aconteceu neste ano nas cidades de Criciúma e Tubarão, em Santa Catarina. Agora, olha isso aqui. O projeto é um programa oficial da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul. A iniciativa busca alcançar todos os pastores num período de 5 anos. Aqui, a prática é um exercício fundamental. A aprendizagem se torna muito mais significativa quando a gente tem a oportunidade de praticar o que aprendeu. Na escola de evangelismo, a ideia é basicamente a mesma: ouvir e depois praticar. Hoje, a tarefa de casa é um trabalho de visitação. O programa trabalha de modo integrado e funciona assim. Os pastores assistem às aulas expositivas de manhã. À tarde, realizam visitas missionárias e à noite podem observar como faz o professor durante a série de evangelismo público. Aqui você tem a experiência de estar junto com o evangelista e ele, antes de apresentar os programas à noite, ele explica como e o porquê que ele faz cada parte daquele programa. Há necessidade de reciclagem, né? De você estar sempre renovando os seus conhecimentos, né? Mas além de renovar os conhecimentos, há também a questão da troca de experiências. Trocas de experiências, treinamentos e muita disposição para aprender. Tudo isso é importante, mas nesta escola se aprende, acima de tudo, uma verdade fundamental. Evangelismo é um dom de Deus. E toda obra de pregação, de evangelização, é dirigida, é feita pelo Espírito Santo. Inclusive as técnicas, inclusive os treinamentos. Muito bem. Pastor Otávio, eu não sei, você já participou desse projeto, pastor? Habilita o áudio aí, meu jovem. Espera aí, Luiz Gonçalves. Espera aí. Vamos lá, começar de novo. Bom, falando sobre esse evangelismo escola, realizado pelo pastor Luiz Gonçalves, você já teve o privilégio de participar, pastor Otávio? Sim, no ano passado, o pastor Luiz Gonçalves passou uma semana aqui conosco. E tínhamos aulas todos os dias, à noite uma linda programação, e o resultado, meu amigo, foi uma bênção. Muitos batismos, decisões, testemunhos emocionantes. É realmente uma experiência única. Deus seja louvado. E nós vamos ter o privilégio agora de participar desse evangelismo escola, né? Vai começar, e vai ser diferente. Aí ele fez um lugar só, não foi? Uma semana toda? Foi. Pronto, aqui não. Aqui ele vai fazer no campo, nos polos da Missão Bahia Norte. Então, por exemplo, vai começar agora, domingo agora, em Capim Grosso. Então ele vai fazer em Capim Grosso, aí depois ele vem para Irecê, a nossa cidade aqui, vem na segunda-feira, na terça-feira volta para Jacobina, na quarta-feira, aí quarta, quinta, sexta e sábado, Juazeiro, finalizando, se eu não me engano, no sábado à tarde, lá em Senhor do Bonfim, né? Então, imagine aí, o movimento aí, né? Todos, quase mais de 30, vai dar mais de quase 40, quase 50 pastores rodando para tudo que é lado. 70 pastores, porque tem outros pastores da União Leste Brasileira que vão estar aí também. Então vai ter pastor, vai ter mais pastor do que gente aqui, né? Mas vai ser uma bênção. Então, sobre essa questão de evangelismo. Agora, Otávio, evangelismo escola, para pastor, não é um pouco diferente esse evangelismo? É diferente, mas vale a pena. Porque, inclusive no meio pastoral, nem todos têm os mesmos dons. Verdade. E daí, durante uma semana, um período assim especial, você aprimora, você se especializa em uma área, que é o evangelismo público,
e então coloca aquilo que você aprendeu na teoria em prática. Então vai ser incrível, os pastores são reavivados. Uma característica do projeto é que há muita oração, há muito estudo da palavra. Realmente o propósito do evangelismo é colocado ali em prática, e o ministério como um todo é renovado depois da passagem desta caravana, que é o Evangelismo Escola. Agora, uma dica que eu poderia deixar é que é importante o trabalho de semeadura, é importante o trabalho anterior à chegada da caravana do Evangelismo Escola, para que esse evangelismo seja de colheita e realmente vejamos milagres acontecendo aí nessa região do nosso país. Rapaz, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, viu, pastor? Sei que você tem que se retirar agora. Deus seja louvado, muito obrigado pela sua participação. E o pastor Otávio vamos colocar assim, além de amigos, nós nos formamos juntos, é o meu discípulo, porque esse evangelismo, através da web, ele também colocou no coração e está se preparando aí, comprando os equipamentos, né, pastor? Para colocar em prática aí com a sua juventude aí. E aí, meu irmão, nós vamos alcançar muita gente. Deus seja louvado. Eu que agradeço, pastor Marcelo, pelo convite. Um abraço a você e a todos os irmãos que estão aí participando e nos acompanham também pela internet. Deus continue colocando no nosso coração amor por esta igreja e pelo cumprimento da missão de Jesus Cristo. Muito bem, muito obrigado. Queridos, aí falar a questão do evangelismo escola, né? Coloca aí para mim agora, quero colocar aqui e divulgar o nosso encontro de segunda-feira aqui. Pode colocar aí na tela, para os nossos amigos que estão conosco pela internet assim ver. Aí está, Caravana Novo Tempo, né, dia 20 de outubro, entrada franca, né? Ou seja, não vai pagar nada, né? Sim, eu vou falar ali, ó, tá ali, ó. Vai ser às 19 horas, você que mora próximo aqui de Irecê, tem gente que está vindo de longe, viu? Tem gente que está vindo de longe. Vai ser no Gran Fest, aqui, que é um local de shows aqui. E você que está aqui na cidade e vai estar conosco, você pode também contribuir com o mutirão de Natal, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, para que assim outras pessoas possam ser evangelizadas através do evangelismo da amizade, né? Ou seja, se levando ali também um alimento para as pessoas que precisam. Muito bem, então, pode voltar para cá? Volta para mim? Aí, muito bem, você que está conosco então, nós estamos aí prestes a ter esse grande evangelismo com o pastor Luiz Gonçalves. Infelizmente, essa semana, por causa dessa dinâmica, né, de estar num lugar, como eu falei, só repetindo, ele vai estar domingo em Capim Grosso. Então, você que está assistindo aqui, se você é perto de algumas regiões aqui, que eu vou falar, você pode estar indo lá. Então, em Capim Grosso, inclusive, vai ser feito na praça pública, viu? Vai ser no meio da praça. Então, vão ter lá, e vamos ter na segunda-feira aqui em Irecê, né, como está aí a propaganda. Na terça-feira, em Jacobina, certo? Em quarta, quinta, sexta e sábado, lá em Juazeiro. E também nós vamos ter em Senhor do Bonfim no sábado à tarde. Queridos, qual é a sua expectativa, começando com o Daniel, para esse encontro de evangelismo com o pastor Luiz Gonçalves e o quarteto? Simplesmente, quem vai estar aí é o quarteto Arautos do Rei, só isso. Como jovem adventista, né, do 7º dia, é bom frisar algo importante. Amigo, para quem gosta de Arautos do Rei, vai ser um leque cheio, um prato cheio. Mas o mais importante é que eu vou aprender com alguém que já tem mais tempo que eu, e a minha vontade é ser um evangelista, né? É fazer a obra do ID e não voltar mais. A minha vontade é essa, sabe? O meu coração ainda não está preparado, não sei porquê, mas eu vou estar lá e com certeza o Senhor, a expectativa é muito grande, porque vamos colher também os frutos. Mas para mim, pessoalmente, vai ser um chamado do Senhor para que eu possa ir individualmente fazer a parte da obra que me corresponde. Deus seja louvado. Elivaldo, qual é a sua expectativa, meu irmão, por pastor Luiz Gonçalves aqui, carne e osso, e o quarteto também? Eu estou orando muito por isso e estou muito assim ansioso para chegar logo esse dia. Inclusive, onde eu trabalho, onde eu estou passando, eu estou distribuindo folheto. Inclusive, eu moro em cima de uma funerária e eu coloquei lá os folhetos todinho para que as pessoas fossem. E tem outras pessoas de outras denominações, inclusive a mulher disse, olha,
o marido não é crente, ela disse, ó, fulano tal, você vai porque você gosta do Luiz Gonçalves, você tem que estar lá. O irmão tem um carro plotado, e ele estava numa cidade chamada Central, a uns 40 quilômetros daqui, e ele colocou o carro estacionado e um senhor chegou e olhou para o carro. E o irmão, assim, que era ancião da igreja, disse, tem algum problema o carro aí, está atrapalhando? Ele disse, não, estou olhando assim não aqui. A gente conhece a televisão, ele de outra denominação, ele é um pastor de outra igreja, ele falou, ó, nós estaremos fechando a igreja, e nós estamos com a igreja lotada, todinha, para estar lá na programação. Olha, que bênção. Então, se você tem pouca fé, você vai chegar tarde no programa, você vai ficar em pé, porque não são tantas cadeiras, quem vai chegar primeiro, que vai sentar primeiro nas cadeiras. Então, vai ter mais gente de outras denominações do que adventista do sétimo dia. Porque Arauto do Rei, ele canta no mundo todo, e você vai ter o privilégio de tê-lo aqui na cidade, né? Pela primeira vez em Irecê, e o pastor também Luiz Gonçalves. E quero dizer para vocês que não só ficar nessa não, nós vamos trazer também aí, quem sabe, na Vida da Verdade. Eu já falei. Vamos trazer o pastor Exato. Rodrigo Silva e outros pastores, outros cantores. Nós só estamos começando o pontapé aqui para trazer pessoas de grande porte da igreja, porque a igreja há muito tempo não era conhecida, pastor, era até conhecida como seita, como não sei o que, as pessoas não sabem nem o que é seita. Nem falo mais, eu nunca mais ouvi falar. A igreja hoje, graças ao Novo Tempo, tem ensinado como é que prega a mensagem da verdade. Sem discriminação, sem preconceito de igreja nenhuma. Nós estamos para falar a palavra da verdade. E conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. E eu tenho certeza que as pessoas ali vão ouvir, vão de coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os hinos de louvor a Deus. Chegue com antecedência, ore a Deus para que seja para a honra e glória daquele programa. E vai ser muito bom. Eu estou ansioso que chegue logo, viu? Nossa, olha, Samuel, esse projeto realmente tem, onde tem passado eu tenho acompanhado. Tem alguns lugares que estão transmitindo pela internet. Por exemplo, em Manaus. Em Manaus, o pastor Luiz fez uma semana com o quarteto lá, uma semana, e a média de público por noite era superior a 10 mil pessoas. O que tinha de tanque batismal assim não está escrito. E ali, todo mundo ali, rapaz, foi uma bênção. Agora, ele terminou, acho que terminou agora, lá em São Paulo, né, na Paulista Sul. E agora ele está vindo para cá. Então, ou seja, né, qual é a expectativa sua? E também pessoas que você tem contato, que estão assim, ansiosos também para estar aí com a gente. Bom, nós estamos convidando os amigos, as pessoas com quem a gente tem contato. Eu sinto que falta, infelizmente, falta um pouco mais de entusiasmo da massa dos irmãos para divulgar. Até mesmo, aqui em Irecê é a cidade do som explícito. É incrível como o som em Irecê quase todo realmente dia tem um carro elétrico, terrível. Um ônibus elétrico, e aí um trio elétrico aí. Eu estava com minha esposa em uma loja e passou um carro de som dos daqui mesmo, fazendo propaganda, acho que de uma cantora. E em seguida, eu não ouvi, mas a minha esposa ouviu que passou, logo em seguida passou um carro divulgando a caravana do Novo Tempo. E eu não ouvi nem o que estava divulgando, e nem a música que estava cantando. Minha esposa falando baixinho e cantando uma música que parece que eles não sabem as músicas que o quarteto Arauto do Rei canta, porque tem tanta música de impacto, músicas bonitas que chamam a atenção, e a música que estava tocando não era uma música daquelas bem impactantes. Então, precisamos realmente, faltam ainda alguns dias, dá para a gente divulgar melhor, com entusiasmo, porque as pessoas divulgam aí os programas que são para destruição, né? Apenas para diversão, e outros nem para isso não servem, com tanto ênfase, com tanto entusiasmo, e nós com uma coisa tão maravilhosa, tão boa, e muitos vão, se a gente não divulgar, o que vai acontecer? Muitos vão depois ficar sabendo que esteve aqui e você tem razão. Essa questão, muitas das vezes, na verdade, Elivaldo, Daniel, Samuel, de 2012 para cá, a Irecê está assustado. Estou falando na igreja adventista. Eles ficaram assustados. Por que ficaram assustados? Porque nunca tiveram o que tiveram de 2012 para cá. Quantas vezes esse ano o pastor Giovanni veio aqui?
No passado, quantas vezes vinha o presidente da União aqui? Então, muitos treinamentos, muitos eventos, né? Em 2012 teve assim um Impacto IDC, né? Tiveram todos os pastores da administração, os departamentais fazendo o trabalho e tudo. Aí nós fizemos o congresso, foi uma bênção. Aí 2013, treinamento, e agora sempre o presidente Giovanni está sempre aqui, né, fazendo. E olha que teve o último evento mesmo e não vinha, mas ele ficou sabendo que era para vir para cá e falou, opa, né, vai ter a inauguração dos Santuários da Esperança. Então, ou seja, todos os projetos, agora que ele está mais perto. Então, muitas das vezes, o que eu percebo? A igreja em si está assustada. E ele não sabe como fazer, entendeu? Então, vem agora um programa da divisão sul-americana para cá. Né? E aí o povo está meio assustado. Né? Então, por exemplo, muita coisa que era para estar um pouco mais avançado, não está. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho uma experiência, para finalizar, nosso tempo praticamente acabou. Eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com vocês e com você também que está nos assistindo. Eu estive em Lapão, e visitando uma família. O nome dela se chama, me fugiu o nome aqui agora, o nome daquela que faz Novo Tempo lá, o quadro Família, não, o quadro Família, Darleide, muito bem, obrigado, alguém da equipe que me ajudou, Darleide, visitei Darleide, e ela e o esposo, e ela era de uma outra denominação, só que houve uma briga, um racha na igreja, uma parte foi abrir outra igreja e tal, e ela viu aquilo assim que não era correto, e ela então desanimou e não foi mais para a igreja. Passou um tempo, aí ela comprou Sky. E aí ela fez uma oração e pediu, Senhor, me mostra qual é a igreja verdadeira. Me mostra aonde é que a sua palavra ela é seguida. E ela, tchuf, de repente, canal 14. E o programa que estava passando era o programa do Luiz Gonçalves, a Arena do Futuro. E ela então começou a assistir, gostou, e aí não parou mais. E agora, ela já guardou o sábado passado, ia dar 6 horas, ela pegou e falou para os clientes da loja dela. Falou, todo mundo, bora, acabou, fechou a loja. Mas como fechou a loja? Não, vou fechar, porque está chegando o sábado, e a partir de hoje sou adventista do 7º dia. Amém. E ela fechou, né, e foi para a igreja, né, e ela se sentiu uma bênção. Nunca tinha parado um dia de trabalho, parou esse sábado. Ela foi na igreja ontem, e o irmão me falou que ontem ela esteve na igreja agradecendo por Deus ter mostrado a ela o caminho da verdade. Amém. E agora, essa história que eu estou te contando aqui, contando para vocês, talvez o pastor Luiz Gonçalves vai contar e vai chamar ela lá na frente, ao vivo, mostrando testemunho. Não, fantástico. Ela não vai batizar agora, mas vai se preparar, terminar o estudo bíblico, e aí sim, ela vai estar descendo as águas. Queridos, olha, a TV Novo Tempo tem feito um trabalho maravilhoso. E você que está nos assistindo, também assista a TV Novo Tempo. Entre em contato com a TV Novo Tempo. Se você ainda não conhece as verdades da Palavra de Deus, então procure estudar ou se a TV Novo Tempo ou procurando uma igreja adventista. Bom, para terminar, eu tenho um pequeno videozinho, porque falando de evangelismo, e muitas das vezes, eu vi hoje um outro vídeo, mostrando assim, um jovem andando e ele cai no chão, começa a tossir e ele cai no chão. Passa quase meia hora, todo mundo, eu acho que você viu isso aí, todo mundo ali passando de lado. Depois o mesmo jovem, de terno e gravata, de pasta na mão, andando, começa a tossir e cai no chão, tossindo. Não deu, é questão de milésimos ali, alguém já chegou, minha vida e tal, pegou e ajudou. Ou seja, as aparências. E eu vou passar um vídeo agora, esse vídeo, o pastor Érico passou na sala para a gente, né? E muitas das vezes a gente não dá valor para essas pessoas. Eu não vou falar nada não, o vídeo é forte, vamos lá, preparado? Minha equipe aí? Muito bem, vamos passar esse vídeo e logo depois a gente volta para fazer o nosso encerramento. O ideal, além de ser o maior peso que o homem pode carregar, é a desgraça do idealista. Assim, no condicionado.
These words were written by the old poet Raimundo. He used to live in a place he called the island. When I saw Raimundo for the first time, he gave me one of his poems. From that moment, he started to be a part of my life. Writing is his passion. He writes every day. Higiene material. Higiene mental. Aqui não sei qual é a mais difícil de praticar. Assina o condicionado. Raimundo always wanted to publish a book of his poems. And as a person who lived in the street, it became an impossible dream. I felt I need to do something. I told him that I will create a page for him to publish his poems and to make him recognize himself as a man and as an artist. People start to get close to him, to talk to him, to go there, to say, hey, I saw you, I want to know you, I always want to know, but I didn't have the courage to come and talk. And then something unexpected happened. I got a message from his brother. Após 57 anos, pude te encontrar. Quando eu cheguei na ilha, eu encontrei um homem no meio de uma sacada de lixo, com cabelo sem fazer barba, sem condições higiênicas nenhuma, sabendo que essa pessoa é seu irmão. Eu sugeri que viesse morar comigo. Meus irmãos estão todos vivos, vivem. E isso ele era o que faltava para completar aquele vazio que estava. Yeah, there's no words. Ele não é um convidado, ele é parte da família, dos nossos filhos e da esposa. Ele é a parte integrante desse. And now, finally, we're gonna publish his book. His dreams is coming true after so long. Desgraçado do homem que se abandona. Estas 6 palavras acima indicam que, por pior que seja a situação, nunca o homem deve considerá-la perdida. Assina o condicionado. Queridos, quantas e quantas pessoas não vivem numa situação semelhante e precisam ser alcançados pelo Evangelho. Que Deus abençoe a você que esteve conosco até agora, nesse programa Diálogo, nosso 5º programa, falando sobre evangelismo. Que você possa colocar essa missão no seu coração e assim alcançar o maior número de pessoas por intermédio da sua influência. Muito bem. Palavras finais. Eu gostaria que Daniel expressasse a necessidade de alcançar pessoas como, por exemplo, esse senhor. Eu sempre digo para os meus amigos, principalmente no trabalho, que o Senhor está voltando para todos. Todos aqueles que não esperam, que esperam, mas o Senhor está voltando para todos. E a luz que você tem hoje, mais do que nunca, deve ser partilhada, compartilhada, porque a salvação, sim, ela é individual, mas nunca será egoísta. O Senhor faz com que cada um se salve por mérito dele, mas que
procure, mas ela nunca será egoísta, e sim partilhada. Esse é meu apelo, né, no final desse programa. Você que é jovem, tem a mesma faixa etária que a minha, às vezes a falta de conhecimento, como o Samuel mesmo disse, às vezes a falta do compromisso, mas lembre-se de uma coisa, o Senhor vai voltar, e Ele quer você, quer nós. Amém. Elivaldo? Eu assumiria com uma frase do pastor Paulo César. Ele fala, distantes próximos. Parece tão distante, mas está tão próximo. O irmão aqui, né? Passava ali direto, não via. Assim como foi com o samaritano, né? E hoje nós, muitas vezes, não precisa ser irmão da família, mas quantas pessoas têm estragado a vida nas drogas. Ali foi uma americana. Uma americana que estava ali, achou interessante, né? E encontrou. Pois é. Quantas pessoas têm aí, né? Estragando a vida nas drogas. E você pode dar uma palavra de amor, de carinho, tirar essa pessoa. A pessoa está com um casamento assim, acabado, e você pode ajudar. Pessoas que estão passando por um momento de depressão, crise existencial, e você pode fazer alguma coisa. Então, esses são os distantes próximos. Nós temos que aproximar dessas pessoas e dizer que Jesus ama e que está voltando. Amém. Samuel, suas palavras. Eu me dirijo novamente aos jovens. E quero lembrar para você que fazer o trabalho de Deus é simples e fácil. Jovem gosta de desafio, gosta de aventuras difíceis. Eles sentem emoção em fazer isso. Jovens, eu sei que dentro do trabalho de Deus, você pode encontrar meios também para satisfazer seus desejos de emoção e de aventuras. Mas uma coisa que vai lhe trazer profundo e inesquecível prazer é você dar a mão ao seu semelhante. Amém. Faça isso já. Não deixe que nada impeça de você dar o seu testemunho e buscar aquele que precisa de ser carregado. Muito bem. Deus seja louvado por mais um programa Diálogo, que você possa colocar no seu coração essa necessidade de pregar o Evangelho. E lembre-se, nós teremos aí a Caravana Novo Tempo. Se você está próximo aqui de Irecê, você é o nosso convidado aqui no Gran Fest às 19 horas, ok? E eu gostaria de terminar esse programa fazendo uma oração muito especial por cada um de vocês que acompanhou esse programa e também por cada um de nós. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um programa Diálogo. Nós queremos agradecer a cada um que esteve participando conosco, como o pastor Otávio, também aqui o Samuel, Daniel, Elivaldo, e também tantos amigos que estão até agora conosco participando. Que o Senhor abençoe para que a mensagem do Evangelho possa alcançar os confins da terra e Jesus possa voltar o mais rápido possível. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Programa Diálogo, 5º programa. Deus seja louvado. Muito obrigado pela sua presença. E em breve, quem sabe, ainda esse ano, teremos mais programa Diálogo. Programa Diálogo, o assunto do momento se encontra aqui. Sai aqui não, só depois que fechar a tela ali. Obrigado mais uma vez. E você, meu amigo, jogou tudo.